Estou aqui com o Pedro Lang, diretor de produtos da Valor Investimentos, assessor de investimentos também, e tem uma formação longa aí na área de economia, CFA também, né, um certificado internacional aí que permite o profissional acessar, né, atuar em várias frentes, né, na assessoria de investimentos, gestão de patrimônios, enfim, consultoria, imagino também. Análise. Tanto no Brasil quanto fora. Então, assim, são poucos CFAs no Brasil, né? No Espírito Santo nós temos dois, né? Pedro Lang é um deles. O outro é o Romero, que também vou entrevistar aqui. Se o pessoal de repente já viu ou vai ver ainda o vídeo do Romero, que coordena ali a área da gestora, né? Da Valor Investimentos. Muito bem, então a ideia de conversar um pouco com o Lang aqui é para entender investimentos alternativos, né? E quando a gente fala de investimentos alternativos, a gente está falando de private equities, né? Por exemplo, a pessoa está investindo em um negócio, buscando a apreciação daquele equity, né, que a gente fala, ou fundos de desenvolvimento imobiliário, que seja, por exemplo, algum fundo imobiliário constituído, com prazo para terminar, né, Lang? Perfeito. Então você tem, às vezes, um investimento que é feito num galpão logístico, esse galpão vai ser vendido para uma determinada empresa em determinado momento, e esse montante, essa apreciação ele vai ser distribuída, né, para os investidores, para os cotistas. Próprios fundos imobiliários podem se encaixar como investimentos alternativos, né, de uma forma geral. E existem os fundos abertos e os fundos fechados, né? Então vamos começar um pouco por aí. Fundos fechados seriam os fundos ali imobiliários negociados em bolsa. Fundos abertos são os fundos de ações, fundos de renda fixa que a gente está acostumado ali na plataforma. Então começando com fundos imobiliários, né? Quais são os critérios ali para a gente escolher um bom fundo imobiliário? O que a gente costuma olhar ali como investidor? Eu acho que a gente pode separar os fundos imobiliários em dois universos de gênero e dois universos de tipo, né? O gênero, não sei se é exatamente essa palavra, mas a gente classifica fundos ativos e fundos passivos, né? Por que essa classificação? Os fundos eles podem ser de gestão ativa, em que há um gestor por detrás daquela estrutura, né, daquele condomínio, daquela comunidade de investidores, que busca, através de transações imobiliárias, gerar valor para os cotistas, né? Comprar, vender imóveis, reformar, mudar o propósito de um empreendimento. Né? Isso é um fundo de gestão ativa, com o objetivo em que o gestor promove mudanças para gerar retorno para os cotistas. E os fundos passivos, os fundos imobiliários que têm um imóvel, né? E o gestor ele tem pouca ou nenhuma capacidade de alterar a estrutura daquele empreendimento, pouca ou nenhuma capacidade de mudar o objeto daquele fundo, muitas vezes não pode negociar os ativos que fazem parte daquele empreendimento. Então acho que a gente pode fazer uma primeira divisão entre fundos ativos e fundos passivos, que tem essa principal diferença do mandato do gestor, um mandato mais focado em geração de alfa, geração de retorno a partir de movimentações, ou menos focado, né, ou até mesmo zero focado nisso. E a outra classificação, que eu acho uma classificação muito importante, são os fundos imobiliários focados em imóveis, né, os famosos fundos de tijolo, e os fundos imobiliários focados em renda, ou focados em ativos de renda fixa, fundos de CRI, notadamente. Acho que com essas quatro classificações a gente chega em praticamente todos os fundos imobiliários, né? E a forma de avaliar esses ativos, ela não é muito diferente de um fundo de CRI para um fundo de tijolo em sua metodologia, né? É óbvio que existem diversas coisas que se olham para uma classe e para outra, mas a gente separa essa análise geralmente em dois momentos. Um momento qualitativo, né, que diz muito sobre, no caso de um fundo de tijolo, a qualidade daquele empreendimento, a localização, padrão construtivo, que há ao redor daquela região, o futuro daquela região, né, uma parte qualitativa do imóvel, no caso dos fundos de tijolo, ou qualitativa do portfólio, no caso dos fundos de CRI, né, razão de garantia, quais são os emissores, concentração, exposição a determinados indicadores e tudo mais. Né? Então você tem a análise qualitativa do portfólio e a análise qualitativa também do gestor daquele portfólio, no caso dos fundos ativos. Né? A gente sabe que um gestor ele pode gerar retorno com boas decisões ou reduzir retorno com decisões não tão acertadas. Então a gente gasta muito do nosso tempo tentando entender qual é a capacidade do gestor de gerar retorno de maneira consistente, evitar voos de galinha,
transações únicas, a gente quer que o cara que consiga gerar retorno de maneira consistente esteja no nosso portfólio, que eu espero passar um bom tempo naquele fundo investido, e eu preciso confiar na pessoa que está tomando conta do meu dinheiro. E para a gente, essa é uma lição muito importante. Então, a parte qualitativa, a gente separa ela olhando para o portfólio, seja de CRI ou de tijolo, mas principalmente para a pessoa que toma conta do meu dinheiro, para a pessoa que é responsável pelas decisões, que é o gestor e pela gestora. Né? E aí alguns exemplos de critérios qualitativos que a gente leva em consideração no caso dos fundos imobiliários. Primeiro, a gente tenta olhar para histórico de retorno, né, do valor patrimonial do fundo, se esse cara conseguiu extrair de fato retorno além do benchmark, né, além daquela rentabilidade alfa de referência que a gente tinha no início da nossa tese. Uma outra característica muito importante, né, é ver se de fato as decisões que esse cara tomou foram tomadas em prol do cotista ou em prol, eventualmente, deles mesmos. Né? A gente sabe que existe esse conflito de interesses dentro do mercado financeiro entre a gestora e o cotista. Né? Nem todas as decisões são pró-cotista. Isso é um puta de um yellow flag que a gente acaba analisando e vendo se eventualmente vale a pena correr esse risco ou não. A gente prioriza as gestoras que não têm nenhum histórico de decisões negativas para nós, investidores. Quais seriam as situações conflituosas ali? Então? Existem diversas situações conflituosas. Né? A mais óbvia são as ofertas públicas. Né? Muitas vezes o gestor ele faz ofertas públicas em um preço abaixo do preço considerado o valor justo dos ativos daquele portfólio. Oferta pública é vender cotas ao mercado. Novas cotas. Para ele captar recursos. Né? Exato. Então vamos colocar um fundo que tenha, por exemplo, R$1 bilhão de patrimônio. E esse fundo ele tem um patrimônio líquido avaliado por um auditor independente no valor de R$1 bilhão. Eventualmente, o valor de mercado desse ativo na bolsa ele pode oscilar, né? E vai oscilar. Pode ir para 900 milhões, 800 milhões de reais, pode ir para 110 milhões de reais, 120 milhões de reais. Isso varia conforme a percepção do mercado sobre a qualidade daquele portfólio. Em um momento não tão oportunístico, como por exemplo uma correção de mercado, em que o fundo passe a negociar abaixo do valor patrimonial, existem alguns gestores que fazem oferta de novas cotas nesse preço abaixo do preço justo dos ativos. E aí, fazendo uma analogia rápida, né, é como se os atuais cotistas estivessem vendendo uma fatia do ativo deles a um preço abaixo do valor justo. Eles são diluídos, né? Eles são diluídos se eles não fizerem o aporte na subscrição integral. Então você cria um conflito em que o cotista se sente obrigado a participar de uma oferta, se sente obrigado a aumentar a participação que ele tem em determinado fundo para não ser diluído, uma vez que o gestor tomou a decisão de captar uma nova oferta. E como isso beneficia o gestor? O gestor se beneficia pelo fato de que, geralmente, a remuneração do time de gestão está atrelada a uma taxa de gestão anual, que é uma função do patrimônio líquido. Então, se ele cobra uma taxa de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido de R$1 bilhão, se ele faz uma oferta e o fundo passa a ser de R$2 bilhões, ele dobrou a taxa de gestão que ele cobra. Então, ele tem um conflito de interesse de querer sempre aumentar o patrimônio do fundo, seja através da geração de retorno, que é um conflito positivo, seja através de ofertas públicas, que eventualmente podem ser negativos. E acho que vale um disclaimer que nem toda oferta pública é negativa para o fundo imobiliário. Muitas vezes, você tem que olhar para o portfólio novo que está entrando, as oportunidades que esse gestor está aproveitando, um momento como agora de mercado, né? A gente está falando agora no momento em que o juros está 15% ao ano. Em julho de 2025. Agora. Em julho de 2025. Em momentos como agora, o gestor que consegue captar recursos em condições justas e pró-cotista, ele faz alocações a preços muito atrativos. Né? Então, as ofertas que são feitas agora são excelentes. Né? O gestor vai ou aplicar a renda fixa com taxas altas ou comprar imóveis a preços descontados. Já tem uma diferença, desculpa interromper, mas trazendo a questão do fundo aberto, fundo fechado, para o pessoal entender, a forma que o fundo fechado, né, tem de captar recurso é justamente por ofertas, né? Perfeito. Que é onde vai entrar o dinheiro. Porque quando o investidor vende a cota dele num fundo fechado, ele está vendendo para outro investidor. Né? Esse dinheiro não está saindo do fundo como um fundo aberto. Né? Não existe criação e destruição de cotas imediatas. Né? No fundo fechado. No fundo fechado você tem que negociar as suas cotas. Ou comprar de alguém ou vender para alguém, a não ser nos momentos em que há uma oferta pública ou uma oferta de recompra daquelas cotas. E aí também o pessoal tomar muito cuidado que fica muito focado em dividendo, né?
E às vezes na análise do próprio cliente, enfim, é importante ter ciência que o dividendo não é tudo, né? Aquele indicador não é tudo, às vezes é uma distribuição não recorrente, às vezes algo está acontecendo dentro do fundo estruturalmente que não é interessante, embora esteja pagando bom dividendo agora, né? Então é por isso que é importante ter um analista ali, né? Para acompanhar esses fundos mais de perto para entender cada cenário. Né? De fato, a gente vê no investidor, sobretudo no investidor pessoa física, uma ânsia pelo rendimento mensal. Né? E isso é, inclusive, abordado na literatura de maneira ostensiva. Né? Não no investidor brasileiro. O investidor mundial, ele gosta, ele valoriza ativos que são geradores de renda. Mesmo em situações em que ele não precisa daquela renda. Né? Às vezes ele nem precisa compor o portfólio, não precisa compor renda. O investidor geralmente ele gosta desse atributo de devolução de capital. Né? A gente tem só que tomar cuidado, como você muito bem mencionou, que muitas vezes essa devolução de capital, esse rendimento, ele é feito ou de maneira artificial, ou de maneira não saudável para aquele instrumento, ou eventualmente ele é só uma retomada do capital. Né? Os fundos eles podem, por exemplo, fazer amortizações. Né? O rendimento mensal ele é uma função ou de uma receita imobiliária, um ganho imobiliário, ou de um aluguel que o fundo recebeu, ou da venda de um CRI que o fundo fez acima do valor de mercado, ou eventualmente de uma amortização ou juros que o fundo de renda fixa recebeu. Né? Esses são os 4 eventos principais que geram rendimentos. Eventualmente, o fundo pode gerar um rendimento artificial fazendo uma amortização, né? Que na prática é devolver o capital do cotista. Né? Então, isso diminui o patrimônio líquido do fundo e o cotista simplesmente recebe o dinheiro que era dele de volta. E aí muitas pessoas às vezes ficam, poxa, esse fundo pagou um grande dividendo, aí você vai ver lá, na verdade, é uma amortização. E aí a pessoa compra porque aquele ativo é um ativo que gera muita renda, mas na verdade é uma renda fantasiosa. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, né, com relação a esses ativos que são geradores de renda, que acho que os investidores têm que sempre ficar muito, muito atentos, que em algumas situações o pagamento de dividendos ou de juros sobre capital próprio, ou a remuneração que seja, ele coloca a empresa, no caso das ações, ou o fundo imobiliário numa situação complexa. Né? Existem diversas empresas listadas que são conhecidas como boas pagadoras de dividendo, e essa alcunha, esse nome, essa reputação, ela vem ao custo da empresa todos os trimestres, nas divulgações de resultado, ter que fazer uma distribuição constante, linear, mesmo que o resultado operacional daquele negócio não seja o suficiente. Então você vê vários casos de empresas que estão se endividando para poder manter uma parcela relevante. Só para agradar o investidor. O investidor que espera o rendimento, né, que valoriza o rendimento. E aí, na prática, se a empresa paga dividendo, ela distribui caixa, né, dinheiro que está em caixa, e se ela está tomando dívida para poder financiar esse dividendo, ela está mudando a composição de capital dela, está ficando mais endividada, e aí na prática o investidor está assumindo um risco maior. Então tem que tomar sempre cuidado. Né? É óbvio que existem ótimas empresas pagadoras de dividendo, é ótimo que existem bons fundos que são pagadores de dividendo, mas é importante entender o que está por detrás da geração do resultado operacional de cada um desses ativos para você não comprar gato por lebre. Né? Eventualmente você procurar um ativo que é gerador de dividendo, que gera muito lucro, mas na verdade você está pegando um ativo que está distribuindo o patrimônio principal, está se endividando, está entrando numa situação negativa. Para quem está pensando em renda, então, até trazendo esse ponto da distribuição de dividendo, existe ali a carteira que pode ser composta híbrida, né, ou mais focada em papel, né, e aí trazendo até um conceito de fundo imobiliário tijolo versus papel, né, tijolo é aquele fundo que tem ativos reais, ali, imóveis que pagam dividendos e isso vai ser distribuído, né, que pagam aluguéis, né, e vão ser distribuídos na forma de dividendo. E os fundos imobiliários de papel são fundos que alocam em renda fixa, né, ativos de renda fixa lastreados ali, né, em ativos imobiliários. E, no geral, fundos imobiliários de papel, eles acabam pagando um pouco mais de dividendo que os fundos de tijolos, né? Então, é só importante trazer também essa informação de que olhar o dividendo para viver daquela renda, você precisa também saber qual é o tipo de fundo imobiliário que você está alocando para saber se você pode usar toda aquela renda ou não, né? Então, assim, qual é a regrinha que se usa no mercado para o investidor saber, tá, quanto desse dividendo eu realmente posso usar e quanto disso eu preciso reinvestir, né, para fazer aquele patrimônio, pelo menos acompanhar a inflação, né? Quando a gente está falando de ativo real, o próprio imóvel ele tende ao longo do tempo a acompanhar a inflação, mas quando está ligando com o papel, né, o papel ele não, o ativo em si não vai acompanhar a inflação sem os rendimentos, uma parte dos rendimentos pelo menos, né?
Então explica um pouco esse conceito, assim, qual é a regrinha de bolsa ali que a gente pode ter, um percentual ali, de repente, do dividendo distribuído que deve ser reinvestido, para o investidor ficar tranquilo de aposentar e ainda preservar o poder de compra. Na prática, o fundo de tijolo que distribui aluguel, né, as distribuições extraordinárias, seja porque vendeu um ativo com ganho, ou recebeu qualquer que seja a receita extraordinária, uma receita de um inquilino saiu, pagou uma multa, né, são receitas extraordinárias. Na prática, o fundo ele distribui, né, o aluguel, 95% das receitas que ele ofere. Né? Então, se ele recebe 100% de receita em aluguel, ele vai distribuir no mínimo 95% do aluguel e muitas vezes o fundo... Perdão, ele distribui 95% do resultado. Né? Então, o resultado o aluguel é a primeira linha. Você tem as despesas do fundo, né? No caso dos fundos de tijolo, despesas condominiais, reforma, manutenção, despesa para você conter a depreciação do ativo, eventualmente um investimento que vai valorizar. A gestão entra também nessa conta? Custo da gestão, custo de manter o fundo aberto, que é o custo da administração. Não são custos relevantes, mas que com o passar do tempo são importantes que sejam custos e reparos e melhorias e demais coisas que são importantes que o gestor faça para poder manter aquele ativo valorizando, ou para que aquele ativo valorize mais do que a inflação, por exemplo. Então isso diminui-se da receita imobiliária, você já chega no resultado, e o fundo hoje ele é obrigado a distribuir uma parcela relevante desse resultado para o cotista, e isso é feito sob a forma de rendimentos. Né? Então no caso dos fundos imobiliários de tijolo, a gente pode supor que toda a receita que o cotista receber, na prática, ela é resultado adicional, né? Se o imóvel vai manter se valorizando, e pelo menos acima da inflação, para você manter o seu poder de compra, faz sentido você utilizar essa receita imobiliária como se você estivesse utilizando o aluguel de uma loja que você tem ou de um apartamento que você tem. Agora, no caso dos fundos de CRI, né, nos fundos de papel, é um pouco diferente, porque o fundo de papel, como que funciona? Né? Um ativo de renda fixa ele é marcado sempre a valor de mercado, né, que é o valor justo daquele ativo, e como o fundo de papel é composto por instrumentos de dívida, né, o valor da dívida ele é atualizado com base no indicador financeiro que remunera aquele empréstimo. Né? Então vamos fazer um exemplo aqui de um fundo de papel com uma única dívida, uma dívida que ela é atualizada pelo CDI. Então vamos supor que esse fundo ele tem um patrimônio líquido de 100 milhões de reais, e ele está aplicado num instrumento que remunera CDI mais 1, por exemplo. CDI mais 1% ao ano. Então, se o CDI for 15%, como a gente está vivendo agora, né, no final do ano, esse fundo ele vai ter recebido de juros 15%, mais 1%, que é a taxa que foi combinada. Então, 16% ao ano de juros. O fundo distribui todo ou quase todo esse rendimento de juros para o cotista, sob a forma de dividendos. E no final de um ano, o patrimônio líquido desse fundo é 100. Então, na prática, o ativo que você tem não se valorizou. Todo o rendimento que você recebeu de juros durante esse período, essa remuneração do seu capital, ele representa todo o teu rendimento. E essa remuneração, no jargão, aí é considerada, classificado como carrego, né? É o carrego desse fundo. Carrego do fundo. Então, na prática, a tua remuneração de correção monetária e de ganho de capital, ela foi feita através de juros. Então, é importante que o investidor ele separe uma parte desse valor, se ele pretende manter esse capital crescendo, ou no minimamente sendo corrigido pela inflação, para poder reinvestir, seja nesse veículo ou em qualquer outro veículo que seja. A regra de bolsa que a gente utiliza para poder fazer essa conta, geralmente é uma proxy da inflação, ou se a pessoa tiver um nível de organização maior, uma proxy da própria inflação que ela tem na cesta de consumo dela. Né? A gente sabe que a inflação é uma forma de você medir a cesta de consumo da média da população, né, de uma dita média da população, mas cada investidor sabe que eventualmente ele pode ter um consumo diferente do que a média e ter uma inflação maior ou menor do que a divulgada. Então é importante que o investidor ele consiga separar uma parte desses rendimentos que são pagos através de juros e amortizações para poder reinvestir nos veículos que ele julgar melhor, para poder proteger o patrimônio da inflação. Se na prática, se você recebe R$15 de dividendo durante o ano, você não reinveste nada, os R$100 que você tinha no início do ano, hoje são os mesmos R$100. Mas R$100 compra menos do que comprava um ano atrás. Então é importante que o investidor ele reinvista pelo menos a parcela da inflação ou da sua própria inflação para poder manter o poder de compra no longo prazo. E aí sim pode utilizar o resto dos juros como
uma forma de financiar gastos, financiar despesa. Isso no fundo de papel, né? E se quiser gastar mais, estar ciente de que está delapidando o poder de compra. Certo. E aí, para algumas pessoas, isso pode fazer sentido, né? Pessoas numa idade mais avançada, pessoa que não precisa mais de construir patrimônio, enfim, aí tem diversos objetivos, diversos... E no fundo de tijolo pode até ser prudente também usar uma margem de segurança, né? Até porque, assim, teoricamente, os imóveis ali, eles estão recebendo um aporte para manutenção e acompanhar a inflação, né, o valor do ativo e tudo mais. A gente sabe que o mercado imobiliário também ele tem uma certa oscilação de preço, às vezes aquele imóvel está no centro da cidade, o centro da cidade foi deteriorado com o tempo, às vezes tem problemas de violência na região, enfim. Isso tudo entra na conta também, né? Então a margem de segurança também é bem prudente nesse sentido. É importante, mas eu diria que é mais importante ainda você fazer o acompanhamento da gestão do fundo, né? É melhor você evitar estar numa situação que potencialmente é ruim como essa, do que você ter que se preparar retendo dividendos, né? Então, acho que a dica principal é não investir em ativos que sejam ruins, né? Parece idiota, mas às vezes as pessoas elas tentam procurar as barganhas, né? E muitas vezes são falsas barganhas. Né? É o óbvio que precisa ser dito, né? É o óbvio que precisa ser dito. Poxa, eu vou comprar uma coisa que é boa ou uma coisa que é ruim, né? Compra coisa que é boa, né? Não me parece tão difícil. Eu vou comprar um imóvel num centro, numa região marginalizada, numa região... porque tá muito barato. Putz, você tem que avaliar com muita cautela, com muita precisão e fazer inferência sobre o futuro. Não é todo mundo que consegue, né? Então, acho que para o investidor médio, fazer o básico acaba sendo recompensado no longo prazo. Maravilha. E a outra classe ali de fundos imobiliários, então fundos de desenvolvimento, né? Qual a principal diferença ali para os fundos de tijolos, que são geradores de renda pelos aluguéis? Eu já expliquei um pouquinho no começo aqui, né? Que tem o objetivo de vender algum imóvel no final. Isso acaba... meio que parece ser um intermediário ali entre o private equity e os fundos imobiliários padrão, né? Dentro do próprio mercado imobiliário. Muitas vezes usa-se a casca de fundo imobiliário para poder você envelopar uma tese de investimento, seja ela qual for, né? E no caso dos fundos imobiliários de desenvolvimento, isso acontece bastante, né? Os fundos mais famosos, né, os fundos mais líquidos, os maiores fundos da Bolsa, eles são fundos ou de CRI e CRA, né, que são ativos de renda fixa, né, que acho que não vai ter desenvolvimento nesse caso. Eles, inclusive, financiam os fundos de desenvolvimento. E os fundos de tijolo que são na Bolsa, geralmente são imóveis maduros, ou teses de investimento muito maduras. Né? Você tem o fundo que é dono do prédio que fica o BTG lá em São Paulo. Você tem o fundo que aluga para o BTG e recebe os aluguéis. Você tem o fundo que é dono do prédio que aluga para a Prevent Senior lá em São Paulo, um lindo prédio. Você tem o fundo do prédio da Rede Globo, você tem o fundo do Banco do Brasil, você tem fundos com prédios icônicos, né, que são ativos maduros, que têm inquilinos, que pagam aluguel e isso vira rendimento, né, são chamados fundos de renda. Só que para esses ativos existirem, né, em algum momento alguém teve que construir, né, pegar o terreno e construir aquele empreendimento. São riscos diferentes. E muitas vezes esses riscos eles são separados em veículos diferentes, né, para o investidor poder escolher o risco que ele quer tomar. Então, normalmente, fundo de tijolo ele não faz tanto desenvolvimento, né? Ele vai apurar ali os aluguéis e é isso. Ou ele faz numa parcela bem pequena do patrimônio, né? Porque acho que ficou claro quando a gente comentou antes que os investidores eles valorizam muito o rendimento mensal, né? O dividendo. E acaba que quando você faz um desenvolvimento imobiliário, você fica por vezes por 1, 2, 3, 4 anos sem receber nada. Então os fundos que fazem desenvolvimento imobiliário, muitas vezes são confundidos com fundos maduros de ativos que estão performados e que recebem aluguel e taxados como fundos ruins porque não pagam bons dividendos. Mas na verdade é uma tese completamente diferente, né? O cara está comprando um terreno para poder edificar um negócio em 3 anos. Não vai ter dividendo mesmo, né? O investidor precisa entender que são coisas diferentes. Então, por isso que os fundos maduros, eles geralmente reservam uma parcela pequena do patrimônio deles para poder investir nesses projetos, porque de fato, né, muitos desses projetos são extremamente lucrativos, inclusive eventualmente até mais lucrativos que os projetos maduros, né? Naturalmente serão, né, porque são projetos de maior risco. Você tem uma laje corporativa na Faria Lima pronta, plug and play, para alguém alugar, tem um risco, óbvio, né? Mas é um risco menor do que você comprar um imóvel que tem uma casa, você precisa tirar uma licença ambiental para poder demolir, para você poder construir um ciclo construtivo de 3 ou 4 ou 5 anos, você precisa comprar insumos, mão de obra, a obra pode atrasar, a obra pode estourar, pode ficar mais cara.
Tem diversos fatores, risco construtivo, risco trabalhista, tem risco de tudo quanto é jeito, né? Um investimento que tem mais risco, naturalmente, é um investimento que precisa de um retorno maior para poder ser justificado. Então, geralmente, separa-se essas teses em fundos únicos. E aí, os investidores que querem estar nesse estágio anterior, né, dos fundos de renda, que é o estágio do desenvolvimento, eles podem investir uma parcela do seu patrimônio nesses fundos. Eu, particularmente, gosto bastante, acho que é um risco que é interessante de ter no portfólio. Né? E muitas pessoas acabam fazendo, às vezes, diretamente, né? Seja por incorporadoras locais, apostar num projeto sendo lançado na planta do desenvolvimento imobiliário residencial. Né? A diferença é que os fundos imobiliários geralmente são projetos maiores, mais organizados, com mais governança, e que acabam tendo um potencial de retorno bem interessante. A principal diferença, as próprias incorporadoras, como você falou, às vezes captam recursos de investidores, né, diretamente, ou elas podem acessar veículos financeiros para até facilitar essa captação, conseguir volumes maiores, né? O mercado financeiro ele serve para isso, né? Conectar as pontas, quem precisa do dinheiro para quem tem dinheiro, né? É isso. Um desenvolvimento imobiliário grande, né? Ele pode custar 200, 300, 400, 500 milhões de reais. Né? São poucos investidores individuais que conseguem se expor uma parcela do seu patrimônio a um projeto desse tamanho, né? Então, muitas das vezes você tem que usar mais investidores, se financiar de outras formas, usar o banco, usar instrumentos financeiros para poder levantar dinheiro, né? Isso agrega complexidade ao projeto, mas é o que acaba fazendo com que ele seja viável. Maravilha. Então, o investidor que pretende investir em projetos, ele pode começar aí também para a área dos private equities, né? Que são outros ativos ali dessa classe de alternativos, digamos, né? Então, explica um pouquinho como é que são esses fundos, como é que eles funcionam, como é que o investidor consegue acessá-los. Fundo de private equity é um fundo que ficou famoso 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não sei se é 30, mas é 20 sim. E são fundos que eles acabam, assim como os fundos de desenvolvimento imobiliário investem no estágio anterior ao que os fundos listados maduros estão, os fundos de private equity investem em empresas em estágios anteriores aos estágios de IPO, né, de listagem em bolsa, de negociação. Né? Então, se você olha para a Bolsa Brasileira, você vê as principais empresas, ou algumas das principais empresas brasileiras, que são as grandes empresas do Brasil, que têm capital aberto, né, listadas lá, Petrobras, a Vale, a Suzano, a Cirela, enfim, Localiza, Movida, tem mais de 500 empresas lá. Capital aberto, para quem não sabe, simplesmente você pega uma parte do capital social, né, que a gente fala, dos sócios ali da empresa e vende essa participação a mercado. Isso tem valor, né? Porque se você é sócio da empresa, você participa dos lucros, né? Você consegue acessá-los dessa forma. Então, as empresas, muitas das vezes, buscam se capitalizar dessa forma, conseguindo novos sócios, né? É uma forma de levantar dinheiro para poder justificar projeto, para poder expandir, para poder, às vezes, dar uma nova... Sem uma dívida, né? Você consegue novos sócios ao invés de pegar empréstimo. São as duas alavancas de financiamento que um empresário tem, né? Ele pode tomar dívida ou ele pode se financiar no mercado vendendo uma parte para a participação dele. Né? Então, o private equity ele foca nessa parte de distribuição de participação. Né? Exato, né? Ele compra a participação de empresas em um estágio anterior de maturação. Geralmente empresas que estão crescendo ou empresas que têm... O potencial de retorno é maior, né? Potencial sim, né? Lembrando que retorno não é a única coisa, né? Mas elas têm sim um potencial de retorno maior, mas são empresas menos líquidas, são empresas que geralmente têm uma dificuldade de governança, podem ter uma dificuldade de governança, podem ser empresas mais endividadas. Você tem vários tipos de private equity. Dentro da classe você tem diversos tipos diferentes. Tem private equity que focam em empresas que têm precisam passar por um turnaround, por exemplo, que estão num momento mais difícil. Tem private equity que compram empresas que têm um potencial de crescimento muito grande, notadamente de tecnologia ou de serviço, alguma coisa que seja mais escalável. Tem private equity que foca na economia tradicional, empresas mineradoras, empresas que sejam de economia, seja no agro, extrativista, enfim, o que quer que seja. Então tem diversas teses, mas no final das contas o cerne é sempre o mesmo. Né? Você comprar uma empresa menor, que tem um potencial de crescimento ou um potencial de travar valor de alguma maneira, e você espera vender ou para um outro private equity que compra empresas num momento mais consolidado, né? Ou até mesmo você vender essas empresas no mercado aberto através de um IPO. Né? O sonho de todo fundo de private equity é realizar o IPO de algumas empresas. Né? E tem várias empresas da Bolsa Brasileira que eram empresas
que passaram por esse processo, né? Era geralmente um empreendedor lá no início, sozinho, o cara tem uma ideia, ele começa de maneira meio desorganizada mesmo, na raça. Depois esse cara ele consegue novos sócios, ele valida a ideia dele e aí o negócio começa a pegar tração. Muitas vezes nesse momento ele precisa de financiamento, né, para poder escalar aquela ideia inicial, né, tracionar. Ele vai lá, toma um pouco de dívida bancária, ou ele vai lá e faz novas rodadas de investimento com pessoas próximas. Esse negócio vai crescendo. Em algum momento um fundo de private equity vê, compra esse negócio e aí dá um choque de gestão, de governança, prepara a empresa, né, para poder fazer o IPO. E geralmente esses fundos, os gestores são muito ativos no dia a dia das empresas, né, para poder destravar valor, né, seja vendendo ativo que não precisa, seja tentando fazer negócio com outras empresas, abrindo outras portas, mudando governança, mudando processo, incentivo. Tem acesso a coisas que o empresário não tem ainda, né? Muitas vezes é expertise, né? Esses fundos, eu acompanho bastante, eles costumam focar em 3 coisas principais, né? Política de incentivo é uma coisa muito importante para eles, do management e das lideranças das equipes. Destravar valor através de venda de ativo e mudança de estrutura de capital, né? Muitas vezes as empresas, dá um exemplo, né? Tem empresa que às vezes está muito endividada e ela é dona do prédio que ela utiliza a estrutura aqui, né? Como, por exemplo, aqui é Valor, né? A gente não tem dívida, graças a Deus, mas a gente tem dono do prédio que a gente está aqui. Se a gente precisasse de caixa, por exemplo, poderia vender o prédio, levanta a caixa para poder financiar um investimento. Então tem muita empresa endividada que às vezes é dona da sede e não precisa ser dono da sede, né? Às vezes é melhor você pagar um aluguel, você fica com uma estrutura de capital mais simples, mais leve, levanta essa grana, investe em outros projetos, investe em capital de giro, no que quer que seja, e você melhora a sua estrutura de capital. Então tem muito private equity que destrava valor mudando a estrutura de capital, né? Então eu falei da estrutura de capital, eu falei da questão dos incentivos, e o terceiro ponto, que geralmente é governança, que para empresas menores isso pega bastante, né? Estrutura de board, de conselho. E a governança agrega no equity do negócio, né? Para vender depois. Afinal das contas, governanças são um conjunto de regras, né, e práticas, e se você tem regras bem estabelecidas, quem está comprando sabe o que esperar. Né? E a imprevisibilidade é uma das coisas que diminui a atratividade de muitos investimentos. Né? Então, empresas com uma boa governança, geralmente você está disposto a pagar um pouco mais por elas, porque você sabe que o teu sócio não vai te passar a perna. O que é exigido pela Bolsa também, né? Na Bolsa capital tem que ter uma governança. Você tem níveis de governança mínimo, né? Gatilhos de governança, práticas de governança, acordo de sócios ou estatuto, com regras básicas. Então, assim, geralmente um time de private equity vai mexer nisso para poder preparar a empresa, para poder tanto destravar valor quanto deixar pronta para que um outro investidor ou um hall de investidores, como no caso da Bolsa, possa comprar no futuro. Maravilha, Lang. Muito obrigado pelo bate-papo. Acho que foi um prazer. Deu para esclarecer bastante pontos ali com relação a fundos imobiliários, vamos dizer, tradicionais, né? Os fundos ali de tijolos e papéis que distribuem dividendos. Então, os fundos imobiliários de desenvolvimento e os private equities, que focam não só focados ali em imobiliário, né? Como os fundos imobiliários de desenvolvimento, mas empresas ali de diferentes setores, né? E cada private equity até com sua especialização, né? Com sua especialidade ali de quais setores ele investe e tal. Cada gestor vai ter essas habilidades para agregar nas empresas e os cotistas que entram, eles vão participar dos louros desse desempenho ao longo do tempo, né? Acho que é legal só deixar uma mensagem final. Acho que os investidores que vão ver isso, assim, que eles nunca menosprezem a complexidade de um investimento alternativo, né? O investimento tradicional, a renda fixa, as ações, geralmente as regras estão bem claras e bem estabelecidas. Investimentos não tradicionais, né, os investimentos alternativos, que a gente está conversando aqui um pouquinho, eles muitas das vezes oferecem retornos maiores, mas sempre com um grau de complexidade maior, né? Então é importante que o investidor, primeiro, ele tenha a ciência daquilo que ele está fazendo, mas que ele não se atreva a avaliar sozinho se ele não tiver a capacidade de fazer aquilo profundamente, né? Para você avaliar uma empresa, um fundo imobiliário, avaliar um fundo de private equity, você tem que ter noções de economia, contabilidade, muitas vezes de direito, você tem que entender de Entender do setor, né? Também. Entender do setor, fazer inferência, fazer previsão. Então as teses mais complexas, elas são mais atrativas, mas é importante que a gente faça para uma parcela do patrimônio e de uma maneira que a gente tenha conforto de que aquilo
vai funcionar para o portfólio e aquilo faz sentido econômico, né? Tem muita coisa que às vezes é um lindo PDF, um lindo PowerPoint, mas no final das contas não tem sentido econômico. Então é importante que o investidor ele faça uma diligência extensa, uma pesquisa extensa, uma análise profunda antes de tomar a decisão, ou ele delegue isso para alguém que ele tenha confiança e possa tomar as decisões de maneira tomar as decisões embasado em alguma coisa que faça sentido de uma forma profissional, seguindo um processo de investimento. Então acho que o principal ponto dos ativos alternativos é isso, assim. Eles são atraentes, muitas vezes as histórias são legais, sedutores, né? Muito mais legal do que a renda fixa chatinha lá, mas tem que tomar cuidado, é importante fazer com calma e principalmente fazer uma diligência, uma análise para não comprar uma coisa esperando outra diferente. Maravilha, está dado o recado. Para isso existem os assessores de investimentos, junto com os times de especialistas de cada área específica, né, dentro do escritório, e estamos à disposição para agregar valor. Perfeito. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.